Olá! No Brasil, uma pessoa morre vítima de violência pública a cada 10 minutos. Mas a violência no trânsito não fica muito atrás. Uma morte a cada 12 minutos. Uma lei que entrou em vigor em março define como meta para 2028 reduzir esses números para metade. Como diminuir a violência no trânsito é a pergunta do Expressão Nacional de hoje. Eu recebo o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. A deputada Cristiane Aredes, do PR do Paraná, que participa da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Vitor Pavarino, consultor de segurança do trânsito na Organização Pan-Americana da Saúde. E Maurício Alves, diretor do Departamento Nacional de Trânsito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse debate. E eu quero começar mostrando aqui uns números que são dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. Esse primeiro quadro mostra a evolução de óbitos no Brasil de 2002 a 2012. Então, aqui em 2002, em números absolutos, houve 30.723 mortes. Em 2007, isso passou para quase 38 mil. Em 2012, passou dos 45.689 mortes. A taxa por 100 mil habitantes, em 2002, era quase 19 para cada 100 mil. Em 2007 subiu para 20 e em 2012 chegou a quase 24 para cada 100 mil. E tem um outro número, também do Observatório Nacional de Segurança Viária, sobre óbitos por tipos de usuários no Brasil. Então a gente vê aqui uma predominância dos motociclistas, 36% desses óbitos foram de motociclistas, seguidos por usuários de automóveis, 31%, pedestres, 26%, bicicletas 4% e ônibus 3%. Eu começo aqui a nossa conversa perguntando para o Maurício Alves, diretor do Denatran. Maurício, o Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro fez 20 anos, né? Pensando naquela máxima que existe no Brasil, que algumas leis pegam e outras não pegam, quando a gente olha esses números, sobretudo a evolução dos óbitos nos últimos 10 anos, a sua avaliação é que o Código de Trânsito pegou ou não pegou? Importante reflexão, não só pergunta. Nós tivemos avanços significativos. Se nós pegássemos, por exemplo, os dados que mostram o número crescente de veículos no nosso país, mais de que triplicou desse período citado. Então, são números impressionantes. Efetivamente, trânsito é muito dinâmico, há um dinamismo muito grande em relações e, acima de tudo, há no próprio sentimento nacional do brasileiro um certo comodismo e uma prática de desrespeito à legislação que, infelizmente, contribui negativamente para esses números tão grandes. Estamos numa curva descendente, os números do Ministério da Saúde, do DataSUS, têm mostrado uma queda, estamos chegando, os últimos dados, a uma média de 34 mil mortes por trânsito, que são números ainda impressionantes. Brasil, em números totais, tem sido considerado o terceiro, e alguns outros estudos mostram o quarto país que mais se mata no trânsito no mundo como um todo. Além disso, há uma verdadeira pandemia de sequelados por conta do trânsito, em números impressionantes que chegam ou ultrapassam 500 mil vítimas por ano. E estamos vivendo mais um momento preocupante no nosso país e no mundo como um todo. O uso do celular durante a direção ou mesmo por pedestres tem provocado um número crescente, absurdo de vítimas fatais no trânsito. O pedestre atravessa a rua usando o celular. O pedestre atravessa olhando o celular. O motorista, estudos já comprovam que há a retirada de atenção 23 vezes a mais até do que o uso de álcool. Então já é a segunda ou terceira maior causa de mortes no nosso trânsito, a falta de atenção a dirigir, utilizando celulares e aplicativos. E surpreendam-se, não só em carros. Uma grande fatia desse número é justamente de pessoas que estão conduzindo motos. Então eu volto aqui no nosso debate com o deputado Hugo Leal. Deputado, a mesma pergunta que eu fiz para o Maurício, diretor do Denatran. O Código de Trânsito Brasileiro, na sua opinião, pegou ou não pegou quando a gente olha aqueles números? Olha, inicialmente quero deixar claro aqui que nós não temos um problema de legislação. Particularmente, não vejo que seja esse o nosso problema. O nosso código é novo, 20 anos, já tivemos modificações no próprio código que melhoraram, mas o que nos falta aqui, na realidade,
são dados reais. Com todo respeito que esses dados que foram trazidos, há choque de informações, por exemplo, nos dados que são estabelecidos, por exemplo, pelo DPVAT, que é o seguro obrigatório, dados que são ainda incompletos do próprio Ministério da Saúde. O que falta hoje aqui no Brasil não é legislação, obviamente um incentivo à fiscalização, mas nós sabemos qual é a realidade. Onde acontecem os acidentes, por que acontecem os acidentes. Nós ficamos contabilizando os acidentes, nós vamos chegar num lugar muito distante, não. Com os objetivos que nós estamos pretendendo. O Plano Nacional, né, o PENATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões, ele tem exatamente esse objetivo. Vamos ter que chamar o organismo, chamar todos esses que fazem, que trabalham nesta perspectiva e entender esta lógica. Por que estão acontecendo os acidentes? Você demonstrou ali, isso é nítido. Em números máximos, em números ótimos, aquela realidade que foi trazida ali é verdadeira. O número de motocicletas, né, acidentes com motocicletas, o número de acidentes com pedestres, o número de acidentes com veículos. Isso em números grandes, né, nos grandes números, isso é uma realidade. Mas onde está depurando isso? Quando a gente fala assim, reduziu, aumentou, eu tenho muita dúvida com relação a essa perspectiva. Eu não tenho firmeza. Estatística nunca foi forte no Brasil, né? Mas exatamente. Mas se a gente não tiver, nós não sabemos como é que... Nós não sabemos como... Sem diagnóstico, você não consegue fazer um planejamento. Eu quero saber o seguinte, por que está acontecendo? Nós temos a ideia, também não estamos totalmente perdidos, nós temos a ideia. A questão das motos é um fator grave? É. Então, como é que nós vamos combater? Nós preenchemos os requisitos que a ONU, a própria ONU, a Organização Mundial da Saúde, estabelece para a questão da legislação. Nós temos legislação de capacete, nós temos legislação para o cinto de segurança, nós temos legislação... Várias legislações já estão incorporadas. Então, por que nós continuamos tendo um índice de acidentes ainda muito alto? E outra coisa, nós temos que fazer a comparação também com o mundo e também entre os estados. Entre os estados, né, a federação entre os estados, e saber o seguinte, por 100 mil habitantes, por que São Paulo hoje tem um número, dentro das estatísticas que são apresentadas, até em parâmetros de qualidade para um parâmetro internacional, né? Quais são as atitudes? O que nós precisamos, e aqui eu acho que é a grande realidade do PENATRANS, será o nosso grande desafio depois do PENATRANS, depois que tudo que já se passou, porque o mundo já vem discutindo isso há muitos anos, não é agora da década de 2011, vem muito antes isso. Essa discussão na Europa, por exemplo, se dá há 30 anos com relação a essa questão da redução. Nós estamos entre aspas, sendo impactados agora, olhando, observando isso de uma forma mais contundente. Mas sem nós termos uma fotografia da realidade, nós avançamos muito pouco. Agora, existem trabalhos estatísticos, trabalhos acadêmicos que demonstram, nesses grandes números, onde nós podemos agir. É claro que nós vamos ficar esperando a depuração de todos esses números para tomar as providências, ou para administrar, ou para colocar os programas em andamento. Não, nós vamos ter que fazer. Agora, eu tenho uma crítica, e essa crítica não é de hoje, não obstante o nosso diretor do PENATRANS estar aqui, o trânsito no Brasil, ele é tratado, ele é uma avaliação, mesmo com todos os impactos, com todos os acidentes, ainda de segunda linha, ou de terceira categoria. E falo, por exemplo, qual é o órgão máximo de trânsito no país, ou seja, o órgão que estabelece diretriz? É o DENATRAN. Ele é do 4º escalão do Ministério das Cidades. Não pode ser numa circunstância dessa. Se você quer tratar de forma séria, buscando esses compromissos, você tem que levar a patamares de uma realidade que seja uma realidade nacional. Senão nós vamos continuar enxugando gelo, vamos continuar enterrando vítimas, vamos continuar com sequelados, porque cada um... Aqui, se você perguntar qual é o ministério que atua no trânsito? Não, é as cidades. Por quê? Porque tem o DENATRAN. Ah, não, mas o Ministério da Justiça tem a PRF, que também atua no trânsito. Ah, não, mas o Ministério do Transporte tem o DENIT, que também atua no trânsito. Ah, mas tem a NTT, que também atua no trânsito das concessões. Poxa, então, nós temos
Não temos nem poucos órgãos, nós temos vários órgãos. Agora, cada um fazendo a sua política. Não pode ser dessa forma. Vamos ver a deputada Cristiane Ares. Deputada, o deputado Hugo Leal levantou uma série de problemas aqui para a implantação, dificuldades para a implantação do plano e, consequentemente, para melhorar a situação do trânsito. A questão do diagnóstico dos problemas, estatísticas que são fracas, a questão do Denatran, né, que está no escalão inferior, né, um órgão de tamanha relevância, a pulverização de órgãos que cuidam do mesmo assunto e a questão da legislação. Sim. E aqui no parlamento existe uma tendência muito grande, acontecer um grande evento, né, aquilo assumiu um caráter midiático muito grande, então alguém apresenta um projeto e uma legislação para endurecer a legislação. Na sua opinião, o que é mais importante para esse plano sair do papel? Eu tenho vivido isso, né, no diário. O que ocorre hoje no país? Nós temos um povo que não tem pertencimento às causas, porque eles não têm conhecimento. Quando não se leva conhecimento, não se tem pertencimento. Sem pertencimento, não existe mudança de comportamento. Então, nós temos um povo que simplesmente acredita que nunca vai acontecer com ele aquilo, né? O trânsito, ele é encarado como uma fatalidade por muitos órgãos, não é algo sério. E o que ocorre é que nós estamos aí com um número elevadíssimo, absurdo. E, sinceramente, o que eu acho que nós precisamos realmente, não, como disse o deputado Hugo Leal, não é uma legislação mais dura, né, colocarmos mais um peso. Nós precisamos, obviamente, de um efetivo maior, não há efetivo suficiente para fiscalização. É um país que não pune, então um país que não pune também não educa. As leis, elas permitem até 35 recursos, no caso de uma tragédia. Essas famílias, elas ficam completamente desacreditadas do país. E também não há uma leitura, porque o jovem que vê aquele que comete o crime e não é punido, ele simplesmente diz, não dá nada, não dá nada. Então ele continua, embora nós tenhamos, e nós temos que admitir, que uma parcela da população brasileira já está mudando o comportamento. Por quê? Porque essas tragédias começam a acontecer dentro dessas casas e, obviamente, os amigos, a família, eles começam a mudar comportamento. Mas não é necessário morrer um filho de cada família desse país para que algo seja feito. A lei seca também contribuiu muito, né, para essa mudança de comportamento, acredito, a lei seca, né? Assim, alguns estados, como o Rio de Janeiro, foi fantástico. Né? Nós temos dificuldade da lei seca em alguns estados, certamente pela falta de contingente para fiscalização. Então, quando os órgãos eles não se unem, e aí nós precisamos que realmente que em cada estado haja esta preocupação de unir essas forças para que a gente diminua essa tragédia que ocorre nesse país, que é uma guerra declarada. Todos nós sabemos. Não há guerra no mundo que mate a quantidade de vidas que nós estamos perdendo no trânsito brasileiro. Mas o que é necessário ser feito? É necessário educar? Sim, mas a educação é para daqui a alguns anos, esses jovens que estão chegando, essas crianças. Né? O que nós precisamos fazer agora é mudança de comportamento. Então tem que ter algo de impacto, né? E eu acredito que campanhas ajudam muito. Elas precisam ser permanentes, não apenas, como eu sempre digo, que chega na Semana do Trânsito, nós temos uma campanha para a Semana do Trânsito. Mas não morre gente só na Semana do Trânsito, morre gente o ano inteiro. Né? Nós temos aí estrangulamento da saúde pública. No meu estado, de cada 10 leitos, 7 são culpados com acidentados de trânsito. Estrangula a Previdência, e daí nós ficamos batendo na reforma da Previdência. Né? Estrangula o Judiciário, é uma morte a cada 10, 12 minutos. E o que ocorre? É um inquérito e um processo a cada 10, 12 minutos no país. Vamos ver um pouco da experiência, então, internacional que acontece no restante do mundo. Vitor Pavarino, você que é consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, queria que você trouxesse um pouco para a gente o olhar do que acontece no restante do mundo, para a gente saber como é que o Brasil precisa melhorar. Na sua opinião, o que é o mais importante para reverter esse quadro que nós temos no Brasil? É legislação, é fiscalização, é educação? Obviamente tem um pouco de tudo, mas o que seria o ponto principal hoje, na sua avaliação? Eu gostaria, antes, só de resgatar alguns dos pontos que foram colocados aqui desde o começo em relação ao Código de Trânsito brasileiro também.
Concordo com o deputado, no sentido de dizer que é uma lei jovem, por assim dizer, mas eu vejo o tanto que ela... eu entendo o Código de Trânsito Brasileiro como, de certa forma, uma filha da Constituição de 88. Ela foi promulgada com uns 10 anos, logo depois da Constituição, e estava sob essa aura da Constituição, que tinha aquele espírito de refundação da nação, saindo de uma ditadura, voltando para uma democracia e procurando empoderar bastante os municípios. Eu acho que o Código ficou um pouco com a cara, ou muito com a cara da Constituição, com todos esses méritos. E essa movimentação que se fez, por exemplo, do poder aos municípios, a gente sabe que o movimento foi correto e foi muito interessante. Só que a gente sabe a dificuldade que os municípios têm para isso. Da mesma forma da Constituição, a gente tem esse problema no Código. Nada que não possa ser corrigido. Não sei se é o caso de ter uma nova lei, mas eu acho que cabe muito bem algumas correções de rumo para o Código de Trânsito Brasileiro, e sei que isso já vem sendo feito. Isso é mais aqui, um item do Pacto Federativo que precisa ser revisto. Eu acho que cai, eu acho que ele é muito a cara da Constituição disso aí. Eu acho que o deputado que pode resgatar um pouco do que foi essa história para trazer para a gente. Um outro elemento que eu acho que vale também trazer é a questão dos dados que aqui são colocados, né? Bem, essa questão não é só, não diria que o Brasil, particularmente nesse aspecto, não tenha muito boas estatísticas. Esse não é um problema só brasileiro em relação à segurança viária, em relação ao trânsito. A gente vê nas Américas aqui que a questão do subregistro, ela é grave em boa parte dos países em desenvolvimento, não é só aqui no Brasil. E aqui no Brasil, até em defesa das nossas contrapartes mais diretas do Ministério da Saúde, evoluiu bastante a qualificação dos dados nessa última década. A gente pode falar em relação a dados do trânsito, a gente pode dividir na história do trânsito brasileiro entre antes e depois do DataSUS, com todos os problemas que ainda tem, com todos os aprimoramentos que devem ser feitos aqui. Ainda em relação a dados, é sempre bom uma lembrança que aqui foi feita da necessidade de trabalhar números relativos. Uma das coisas que é colocado o tempo inteiro, eu acho que é quase que um mito jogado, o Brasil é o campeão mundial em acidentes de trânsito. Coloca-se, por exemplo, que o Brasil é o terceiro país mais violento no trânsito do mundo. Veja bem, o Brasil também é a quinta população planetária. Obviamente que ele vai ter mais acidentes que a Islândia, que tem a população de Taguatinga. Mas esse ranking é com base em dados absolutos, não relativos? Quando se coloca isso em terceiro lugar, isso são dados absolutos. Então, se a gente colocar em dados relativos, como coloca o deputado aqui por 100 mil habitantes, há mais de 50 países com situação mais grave que o Brasil. Isso está longe de colocar o Brasil numa situação confortável. Tá? Ele está com a média que se tinha no último relatório global da OMS, estava com 23,5, isso eram dados de 2013. A gente vai ter um mais recente agora em 2018, prometido para vocês aqui, no segundo semestre, com dados de 2016. O que a gente tem é que teve uma queda, né? Acredito que realmente teve, que deve ter caído isso para 18, mais ou menos, essa taxa, 23,5 para 18, né? O que melhora, mas ainda não deixa numa situação tão confortável. Nesse último relatório que a gente teve, a média global era 17, média global, e das Américas eram 15. Ou seja, a gente ainda está acima dessas médias aqui, números, e mesmo entre os BRICS, a gente vê que só a África do Sul tem uma condição pior que a do Brasil. Ou seja, há espaço sim para melhora. Então, essa questão dos dados colocados, e o Brasil não está nessa condição tão ruim, mas está longe de estar numa condição confortável. Eu quero mostrar a questão do dado sobre custo de acidentes de trânsito, mas eu queria que o senhor dissesse qual o ponto mais importante, legislação, fiscalização ou educação, com base no que existe no restante do mundo? Tendo em conta aqui que, concordo também com o deputado, que nosso problema maior não é legislação, de maneira geral, nossa legislação é boa, a gente tem algo ainda devendo em relação à questão da velocidade, que é o único item que a gente não passou pelos critérios da OMS e da ONU, mas de maneira geral são boas. Por isso eu colocaria a questão da fiscalização, porque ela, de certa forma, também exerce uma função pedagógica. Não estou negando a questão da educação, mas a fiscalização tem esse papel, e colocaria mais um, a questão da infraestrutura,
que também então tem muito bom. Então, uma... Exatamente. Então, assim, eu ia mostrar um número, já que você falou da infraestrutura, eu vou mostrar dois. Então, deixa eu ir lá na minha tela. Podemos mostrar o custo dos acidentes de trânsito? Então, esse dado, mais uma vez do observatório, fala do custo dos acidentes de trânsito em bilhões de reais. Então, a gente tem aqui em 2002 o custo dos óbitos, 4,4 bilhões de reais, e o custo de feridos, 2 bilhões de reais. E esse número subiu em 2012 para quase 11 bilhões de reais, em relação aos óbitos, e mais de 5 bilhões de reais em relação aos feridos. E aí, depois que eu mostrar a próxima arte, eu vou querer ouvir o diretor do Denatrans em relação a esse ponto. E a outra arte, já que você falou em estrutura, tem as condições das rodovias federais e estaduais brasileiras, que com certeza tem um impacto na questão da segurança do trânsito e nesses números de óbitos e feridos. Então, quando a gente soma aqui regular, péssimo e ruim, a gente chega à conclusão de que 55% das rodovias federais e estaduais brasileiras, dados de 2013, são regulares, péssimo e ruim, somam esses três. Rodovias em estado ótimo, somente 10%, e bom, somente 35%. Então, antes de a gente falar das rodovias, eu gostaria de ouvir de novo o diretor do Denatrans. Na sua primeira fala, o senhor falou sobre a questão de custos. E a deputada falou também da questão de perda de produtividade que cai, custo do SUS, previdência, tudo isso tem a ver com acidentes de trânsito, tem impacto no acidente do trânsito. O deputado Hugo Leal comentou da pulverização de órgãos no Estado brasileiro que cuidam desse assunto, do trânsito. Na sua opinião, se houvesse uma concertação disso, né, se houvesse um trabalho mais azeitado disso, talvez um órgão com mais poder para tratar desse assunto, esses dados, desses custos, isso poderia ser reduzido? As políticas poderiam ser integradas de uma forma mais efetiva? A reflexão que nós fazemos é muito mais complexa do que isso. Nós não colocaríamos nesse ponto. O Penatrans, inclusive, está nos dando uma oportunidade de trabalharmos com todos os órgãos de trânsito de uma forma mais integrada, como nunca aconteceu no nosso país. Já realizamos, desde quando assumimos o Denatran, e isso o ministro Baldi tem nos dado um grande respaldo, um grande feedback, apesar de ser um departamento, mas ter um tratamento como uma Secretaria Nacional. Inclusive, está tramitando nesta casa, eu aproveito a oportunidade para pedir o apoio de dois grandes símbolos que temos no Sistema Nacional, uma emenda à PEC, que trata justamente sobre a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que transforma o Departamento Nacional de Trânsito na Secretaria Nacional de Trânsito. Então, já peço o engajamento que nós sabemos, temos que ter... Nós sabemos, temos que ter humildade, que isso é um processo gradativo. Mas temos trabalhado, e o deputado Hugo Leal é testemunha viva disso, na nossa integração com a Polícia Rodoviária e os demais órgãos de trânsito, porque nós temos que, acima de tudo, ter a humildade de saber compartilhar problemas que estão tão graves, como disse com muita sabedoria o deputado Hugo Leal. Então nós temos trabalhado, deputado Cristiane, com integração muito grande, graças a Deus, e temos tido um grande feedback positivo de todos os coordenadores, presidentes, diretores dos demais departamentos de trânsito do nosso país, buscando justamente essa integração. Nosso objetivo é um só, é diminuir o número de mortes no nosso trânsito, acima de tudo, independentemente de que cada órgão trata, mas temos esse objetivo comum. Então, nesse sentido, vendo os gráficos, nós podemos também fazer outra análise macroeconômica do nosso país. Infelizmente, o maior problema que nós temos é um problema estrutural. Como disse a deputada Cristiane e o deputado Hugo Leal, infelizmente o trânsito não é tratado como uma prioridade no nosso país, como deveria. O maior problema que nós temos é a falta de investimento em transporte coletivo de qualidade, em mobilidade no nosso país. O governo Temer tem investido muito nisso, em multiplicado o número de investimentos e recursos para as linhas de metrôs que nós temos. Estive esse último final de semana na Bahia e nós constatamos a inauguração de 36 quilômetros nos últimos meses do metrô Bahia. Aconteceu a mesma coisa em São Paulo nos últimos meses. E esse gráfico mostra, não por coincidência, mas por ser uma realidade, estarem interagindo,
um número crescente do número de vítimas fatais daquele intervalo do ano de 2009 a 2012, que foi justamente um momento em que tivemos um boom econômico, em que o governo federal, daquela época, destinou a abertura de linhas de créditos mais fáceis para que o cidadão brasileiro pudesse adquirir veículos de transporte individual. Isso aí tem um benefício muito grande ao brasileiro que nós defendemos. Mas, em contrapartida, essa falta de investimento dos governos passados e o sucateamento do transporte público de qualidade ocasionou um número absurdo de mortes e feridos no nosso trânsito, aumentando o custo Brasil de forma escalonada tanto para a Previdência Social como para todos os nossos hospitais, como disse com muita propriedade a deputada Cristiane, que tivemos um número absurdo de leitos sendo ocupados por vítimas traumáticas de acidentes ocorridos no nosso país. Deputado, antes do intervalo, eu gostaria de ouvir em relação à questão dos custos. O senhor que é da frente parlamentar, vocês estão estudando também, analisando essa questão dos custos, como minimizar isso? Olha, o IPEA já faz esses estudos há mais de 10 anos. Nós estamos em 2018, ele começou a fazer isso em 2003 para 2005, ele emitiu o primeiro parecer, a primeira análise muito detalhada, os melhores estudos que eu já conheci. Na realidade, com certeza, esse estudo do observatório deve refletir o que o IPEA já fez. O IPEA e vem atualizando esses estudos. Um dos melhores estudos, isso eu não tenho dúvida de tudo que eu já li na literatura, que assisti. Porque eles vão analisando todos os casos, o impacto que tem cada caso, cada acidente no relação à pessoa, ao óbito, com relação à sequela, com relação ao trânsito, com relação inclusive ao tempo de deslocamento, tudo isso. Eu acho que isso nós estamos bem, então nós temos que aproveitar esse trabalho. Por isso é que eu digo, se alguns dirigentes que não se importam, às vezes não percebem o sentimento, né, da perda do ser humano, que então entenda que nós estamos perdendo dinheiro, né? Isso aí é uma questão de recursos, então isso é fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção? Se você considerar que a maioria dessas perdas se dá na população jovem. Sim, exatamente. Ou seja, existe uma perda de produtividade do país. Nós estamos tratando exatamente de pessoas, nós estamos tratando de números, de estatísticas, né? Nós são 41 mil o quê? Não é 40 mil cadeira, formiga, vaca, não. É 40 mil pessoas que tinham vidas, que tinham relações, sonhos que foram... E sonhos dessas famílias. E outra coisa, também, né? Quem morre no trânsito não é alguém que já estava predisposto com alguma doença. Foi ceifado de uma hora para outra. Então isso a gente tem que ter. Inclusive sequelado. Exatamente, sequelado, que acaba comprometendo às vezes a família, comprometendo outras pessoas, porque vai demandar mais atenção. Mas o que eu quero dizer aqui? É possível você atuar, sim, eu tenho certeza absoluta, e por isso eu acredito muito na questão do Penatrans, eu tenho dito isso, porque é o seguinte, o que acontece? E uma pergunta que tem que ser feita, por que é a OMS que cuida, né, que preocupa com isso? Porque o trânsito, os acidentes de trânsito, não vamos trazer aqui os dados internacionais, que eu também, como disse o Vitor Pavarino aqui, o Brasil não está tão bom, mas também não está tão ruim, até porque tem países que a gente fica com dificuldade de saber se o que ele está informando é verdade ou não é. Não quero saber, os BRICS tem países que fala que tem um número de acidentes, mas na realidade eu não sei, não tem como mensurar. Então tem que cuidar do nosso problema. Então, para cuidar do nosso problema, a questão da saúde é fundamental. Eu concordo com o que o Vitor disse. Hoje, o DataSUS, o trabalho que tem sido feito é excepcional na análise, pode ser até um pouco mais criteriosa. Ora, o Ministério da Saúde, ele é referência mundial nas campanhas de vacinação. Né? A própria questão do vencimento da AIDS, do HIV, da Zika, do dengue, do cigarro, várias. Ora, essa campanha, a prevenção do acidente, a vacina do acidente é a prevenção, é a consolidação. Então, é óbvio que vai ser necessário todos esses organismos se juntarem, mas é necessário alguém que pare, pense, raciocine junto com o IPEA, que traga esses elementos para entender por que isso é uma questão de saúde pública e uma questão de previdência. O impacto que isso dá ao dirigente maior, e nós vamos ter eleições esse ano, vamos mais uma vez levar aos candidatos, aos futuros candidatos à presidência da República, esse olhar mais atento à questão dos acidentes de trânsito, não como fatalidade, mas como influente na questão
do mercado de trabalho, porque nós estamos, como você disse, perdendo jovens, influência na questão da questão social e na questão dos recursos. Nós estamos perdendo dinheiro, isso perder dinheiro. E outra coisa, o trânsito não é uma situação que você precisa de mobilizar, retirar recursos do orçamento. Pelo contrário, o trânsito é algo que gera recursos. Não é só de PVA, de licenciamento, de quantidade de recursos, de multas que podem retornar efetivamente para que seja cumprido o Penatrans. E o que é o Penatrans? Só para eu encerrar aqui. Eu preciso fazer intervalo. Não, só para encerrar, porque eu acho que é importante. O Penatrans, nessa preocupação que o Vitor traz com o município, é você estabelecer uma meta para cada ente, para o município, para o Estado e para a União. Por que você não diminuiu? A estrada federal, que continua tendo acidentes, e às vezes a gente chega num absurdo, você tem uma estrada onde tem a curva da morte. Como é que pode ter uma curva da morte? Porque você tem que arrumar. Se você não responsabilizar os entes, aí seja município, estados e União, no momento que você estão ocorrendo acidentes nas estradas ou nas rodovias, ou por falta de sinalização, ou por falta de manutenção. É a divisão da responsabilidade. Exatamente. Enquanto não responsabilizar, nós vamos viver achando que cada um empurrando para o outro. Não é isso que nós queremos aqui. Por isso, o Penatrans talvez seja o último bastião que eu enxergue na perspectiva, independente da questão dos órgãos, de nós cobrarmos a cada ente da federação. O município, o Estado. O município, o Estado e a União. A gente tem outro bloco, a gente tem outro bloco ainda. A gente volta já já, não sai daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta e a nossa pergunta hoje é como diminuir a violência no trânsito brasileiro, que mata uma pessoa a cada 12 minutos. Deputada Cristiane Yared, no outro bloco eu mostrei uns dados sobre as condições das rodovias federais e estaduais brasileiras. Acredito que o seu estado seja um estado até privilegiado em relação a isso, sim, o Paraná. Mas a gente sabe que quando a gente sobe para o Nordeste, enfim, as estradas têm uma situação... Norte, então, as estradas têm uma situação assustadora. Isso tem um peso muito grande nessa questão da segurança do trânsito, não? É sério, é seríssimo, né? Porque, como nós estamos ouvindo o deputado Hugo Leal falar, como é que pode ter uma rodovia que tem a curva da morte? Né? Quer dizer, como é que, tendo uma quantidade imensa de mortes naquela dita curva, e simplesmente fica como se... não tem problema, é a curva da morte e fica lá com a curva da morte. Então, a nossa preocupação, no meu estado, nós temos muitas rodovias pedagiadas, né? E nós trabalhamos muito com a questão de mudança de comportamento dentro da população. Mas ali, porque eu, lógico, né, com toda a causa e com toda a bandeira que eu levantei, e por viver estas tragédias, né, nós conseguimos mudar essa relação de mortes no trânsito na cidade de Curitiba, que é a capital. Nós conseguimos reduzir em 42% as mortes no trânsito, em Curitiba. Mas um trabalho gigantesco, né? União de vários órgãos, palestras que não acabam mais. Só eu já dei mais de 2.000 palestras. Então, há um impacto, porque você começa a mostrar a realidade do que ocorre. Num país de dimensões como nós temos o Brasil, né, onde nós sabemos por que nós precisamos lutar para que o Penatrans dê certo. Porque ele vai atingir o município lá, o pequenininho, a ponta, que muitas vezes nós não temos os números, porque a área rural não recorre ao DPVAT. A grande maioria não sabe nem o que é DPVAT. Então, nós temos aí números completamente desencontrados, precisamos cuidar dessas vias onde o menino de 12 anos, 9 anos, pega a moto e vai buscar lá, né, a ração, né, o milho lá. Sem capacete? Sem capacete, nenhum equipamento de segurança. Né? E aí nós falamos destas vias onde muitas e muitas famílias ocupam em feriados, nas férias, levam seus filhos completamente soltos dentro dos carros. Né? O pai e a mãe de cinto por causa da multa, mas a multa é menor do problema que vai ter. Deputado, né? o André Luiz, de São Miguel, Alagoas, ele diz o seguinte: só haverá redução dos acidentes no trânsito quando houver a penalidade de quem causou o acidente.
não pode haver tolerância e nem tratamento diferenciado por classe social. A senhora falava há pouco da questão dos 35 recursos. 35 recursos, né? Aqui todos nós que estamos envolvidos com essa questão do trânsito, tanto o Hugo quanto eu e alguns outros deputados, nós apresentamos alguns projetos. Né? Eu apresentei um projeto, por exemplo, onde o infrator que causa esse acidente e deixa sequelas, ele que pague a conta do SUS. Ele vai lá e vai ficar responsabilizado a pagar aquela conta daquele hospital. Porque nós sabemos que com o estrangulamento da saúde pública, falta dinheiro, e falta dinheiro porque não param as questões, principalmente das sequelas. E como eu disse para você, esses números que nós vimos ali, esses 50 e poucos bilhões, estão relacionados ali só na questão da saúde e previdência. Mas nós temos aí uma infinidade de problemas dessas famílias que se desestruturam e que esse pai deixa de trabalhar, essa mãe não vai trabalhar mais. Né? Essa família perde o filho ou tem um filho sequelado e alguém tem que parar de trabalhar para atender aquele menino ou aquela pessoa que está sequelada. Então o país perde muito, mas nós estamos avançando, não estamos parados. A população tem que compreender que a nossa luta, ela não é uma luta minha, do deputado Leal, do Vitor, do Denatran, não é uma luta de todos nós. Esta mudança precisa acontecer. Vitor Pavarino, eu queria ouvir um pouco sobre a questão da educação. Brasília, a gente tem orgulho de falar aqui que a gente respeita a faixa de pedestre. Isso foi uma campanha iniciada há mais de 20 anos, em parceria do Detran do DF, em parceria com o Correio Brasiliense, um jornal local, né? E que as pessoas passaram a respeitar a faixa de pedestre. No começo foi criado um sinal de vida, que a gente chamava aqui, né? E até hoje as pessoas fazem sinal de vida e a gente respeita a faixa de pedestre. Agora, a gente sabe que Brasília, você tem uma população jovem, quando comparado ao restante do país, uma população jovem, e com um nível de educacional mais elevado. Então, juntaram-se vários fatores. Né? Em que medida, qual é o peso da educação na mudança de comportamento, desse comportamento que a deputada Yara falava? Primeiramente, eu fico feliz que você traz a questão da faixa daqui de Brasília, que é uma das coisas que eu mais me orgulho. Eu tive envolvido. Nós de Brasília nos orgulhamos disso. Pois é, eu tive envolvido diretamente com a faixa, que eu trabalhei à época no governo Cristóvão, especificamente porque eu estava saindo do meu mestrado, em que minha tese foi exatamente na questão de pedestre. Eu fui chamado quando eu estava implementando essa questão da faixa. Uma das primeiras coisas que eu acho que lembrar é que ela não começou com um processo educativo, o processo educativo foi atrás. Teve um rigor muito grande em relação à fiscalização e uma determinação política que foi determinante para aquilo. Fala-se muito na parte técnica, mas se não tiver uma determinação política, e às vezes vender segurança no trânsito não é politicamente fácil, pelo contrário, né, é uma coisa que muitos dizem que tiram votos, que significa que você está dizendo que as pessoas não podem ocupar o espaço público da forma que bem entendem. Isso todo mundo é a favor da paz no trânsito, mas quando eu digo que você vai ser multado caso você não cumpra, aí você começa a não concordar. Ou seja, é politicamente um discurso contra-hegemônico, às vezes, que ele tem. Por isso que eu admiro a batalha que se tem aqui. A educação, claro, eu trabalhei com educação boa parte da minha carreira, mas eu lembro que ela pode muito, mas não pode tudo. Ela tem que necessariamente estar aliada de uma forma complementar com as ações rigorosas de fiscalização e de engenharia. Por isso, se você me permite resgatar alguma coisa em relação à questão da infraestrutura, como aqui foi colocada. Por favor. Primeiro, quando a gente pensa em trânsito, eu acho que o imaginário da maior parte das pessoas está pensando um monte de carros. Só que se eu disser para você que a maior parte dos deslocamentos que são feitos em cidades acima de 60 mil habitantes são feitas a pé, de bicicleta e mais 28, cerca de 40% e mais 28% de transporte público. Isso é muito eloquente. Você pensar que apenas 30% dos carros, 30% das viagens são realizadas por automóveis. No entanto, a infraestrutura urbana que a gente tem é quase que 80% dedicado a automóveis. E qualquer tentativa de colocar uma faixa exclusiva para ônibus ou fazer uma ciclovia, parece que todo mundo fala, não pode mexer no espaço sacrossanto do automóvel.
Então, apesar de a gente ter colocado aqui rodovia, eu queria lembrar que quando a gente pensa em infraestrutura de trânsito, a gente tem que pensar em calçadas. Boa parte das pessoas que estão morrendo não são exatamente nos meios urbanos, apesar de todas as mortes que a gente tem nas rodovias. Por isso que eu chamo a atenção para a gente pensar na infraestrutura urbana para pedestres, para os segmentos mais vulneráveis, quando a gente pensa em infraestrutura. 2 outros pontos que eu queria colocar em relação aos custos também que aqui foram colocados, totalmente de acordo, que eu fecho com as questões do IPEA, dos estudos do IPEA que vão ao encontro do que são as estimativas globais que a gente tem de mais ou menos 3% do PIB que acaba sendo os custos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito. Eu coloco sociais, não só econômicos aqui, que a gente tem que lembrar o que a gente chama dos custos não tangenciáveis aqui, e que pelo menos uma das pessoas aqui presente, a deputada Cristiana, sabe muito bem do que a gente está falando. Quanto é que custa, como é que a gente quantifica uma perda como ela teve. Eu lembro que foi colocado, sempre lembro quando o Fernando Diniz foi colocado para ele, eu imagino o que deve ser perder um filho no acidente. Ele colocou, não, você não imagina. O máximo que a gente pode fazer é solidarizar, né, e tentar fazer uma batalha contra essa carnificina que ocorre em termos globais e não deixa de acontecer aqui. Então, chamo a atenção para esses menos tangenciáveis e lembrar também que, quando a gente pensa nos mortos no trânsito, vamos lembrar que não é só quem morre em acidente de trânsito. Mortos no trânsito, para o impacto que a gente tem na saúde, é simplesmente a ponta do iceberg. Para cada pessoa que morre em acidente de trânsito, a gente vai ter 15 lesões com gravidade, 70 de gravidade menor, né, que vai requerer um atendimento médico hospitalar, e desses 15, cerca de 4 vão ficar permanentemente incapacitados. Então, levar em conta tudo que está em volta disso que a gente considera mortes no trânsito. Deputada Cristiane Heredia, eu vou ter que pedir a gentileza que a senhora fale rapidamente sobre a sua questão, porque foi comentada aqui. Sim. E quem não a conhece talvez não saiba. Eu, em 2009, houve uma tragédia em Curitiba e eu perdi meu filho junto com um amigo, né, um rapaz que estava em alta velocidade, era um então deputado estadual, tinha bebido 4 garrafas de vinho, estava acima de 200 km numa via onde era permitido 60 a máxima. Ele não possuía direito à carteira, a dirigir, porque estava com 130 pontos na carteira. E, assim, esse amontoado de ferro, né, lata, sangue, eu compreendi que eu não poderia apenas enterrar o filho. Então, eu acabei fazendo uma promessa para o filho, queria plantá-lo, e criei uma instituição 1 ano após a morte do filho, onde nós atendemos os infratores, transformamos infratores em educadores, temos um trabalho muito bonito com o Tribunal de Delitos de Trânsito. Nós trabalhamos dentro dos hospitais, palestras educativas para essas futuras mamães, as gestantes, a respeito do uso desses equipamentos de segurança. Nós providenciamos esses equipamentos, inclusive. Trabalhamos até dentro da construção civil, porque a grande maioria desses homens, trabalhadores da construção civil, eles possuem motocicletas e automóveis e não possuem a habilitação. Então, nós temos um projeto muito bonito. Trabalhamos com um projeto que se chama... um projeto que se chama Vida dentro das igrejas, da Igreja Católica, Igreja Evangélica, trazendo também, resgatando esta responsabilidade de cada um. E assim, dentro das universidades, das empresas, CIPATs, nós não paramos. Mas o resultado tem, e o filho, então, acabou dando frutos, né? Hoje eu estou aqui, estou deputada federal, acreditando que eu possa dar a minha contribuição e fazer com que eu consiga enxergar nos olhos de cada jovem um pouco do meu filho, para mudar essa realidade que realmente é desestruturante. Não tem como. Nós atendemos mais de 350 famílias lá, que enterraram seus filhos. Essas famílias giram o tempo todo. Elas vão ficando melhor, elas saem. Quando elas têm essa tragédia, elas precisam desse apoio psicológico, né, orientação jurídica. Mas é possível mudar, isso que nos impulsiona a continuar. Né? É a certeza da mudança que a gente enxerga, que vê que é possível ser feita.
Parabéns, deputado. Maurício, eu gostaria de ouvir em relação à questão da tecnologia. A gente sabe que as rodovias brasileiras, o Brasil é um país que poderia ter muitas ferrovias, mas não tem, uma opção que foi feita lá atrás, né? Agora, mudar isso é ainda mais demorado, né? Mas a gente sabe que hoje os veículos, os ônibus, os caminhões, muitos têm alta tecnologia. Queria saber se os motoristas, os profissionais que trabalham com esses veículos estão capacitados a trabalhar e usufruir de toda essa tecnologia e, com isso, diminuir os riscos no trânsito. É importante sua colocação, mas eu não poderia deixar de fazer um adentro colocando como é difícil lutar com isso, né? Nós estamos dedicando a nossa vida toda, mas a gente escuta mais uma vez a história da deputada Cristiana, a gente não tem como não se emocionar mais uma vez, porque, como disse o deputado Hugo, nós jamais estaremos tratando de números, estamos tratando de vidas. E uma vida para a gente tem um peso muito grande, um significado muito grande. Por isso, indo contra qualquer maré, indo contra qualquer desânimo que possa existir, nós perseveramos, e nós que estamos nessa corrente do trânsito, nós somos bastante solidários uns aos outros, nos nossos órgãos, as nossas lutas, né, que são em conjunto, porque o que a gente quer é isso, é salvar vidas, evitar que mortes aconteçam. E nesse sentido, sua pergunta é extremamente importante, porque aprovamos, na última semana, tivemos uma audiência na Comissão de Viação e Transporte, com a deputada Cristiana estava presente. A semana passada, na reunião do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, o deputado Hugo Leal nos deu o prazer, o privilégio de participar. Aprovamos de forma definitiva a resolução que trata das placas Mercosul, que permitirá um avanço extremamente significante para o nosso país em relação à rastreabilidade dos veículos, já que as placas terão um microchip de localização que com certeza agilizará muito a localização desses veículos, será mais um instrumento de segurança pública também, e isso construído em parceria, em conjunto com o Ministério dos Transportes, a NTT, para que possamos ter um controle maior do tráfego de veículos no nosso país, acima de tudo também a forma como é conduzido esses veículos, que nós sabemos que infelizmente os radares que temos nas nossas vias, eles controlam nas passagens desses veículos. E a maior causa de acidente no Brasil é o excesso de velocidade. Então, com condições de rastreabilidade maior dos veículos, iremos permitir também uma redução média da velocidade dos veículos nas nossas vias. E só para dar só um dadozinho bem pequeno, mas que está no relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, se nós diminuíssemos 5% da velocidade média, poderíamos evitar até 30% o número de acidentes nas vias urbanas do nosso país. Do país, não, do mundo como um todo. Então, para ver como é significativo a questão da velocidade, do controle das velocidades nas vias, para evitarmos mortes e acidentes. E as infrações por excesso de velocidade, eu tenho um dado aqui que diz que corresponde a mais da metade de todas as multas de trânsito. Mesmo assim, quase tudo está aliado à velocidade, né? É velocidade, bebida, imprudência, impedimento, mas a velocidade ela é um ator presente. Se fala-se muito na indústria das multas. Essa semana estava debatendo sobre isso e a gente chegou a uma conclusão. Se não existisse infrator, pessoas que desobedecessem a lei, não existia multa. Nenhum de nós do Sistema Nacional de Trânsito quer que ninguém seja multado. Pelo contrário, queremos que as pessoas obedeçam à legislação. Se não tivéssemos uma infração no Brasil, seria um paraíso para todos nós. Então, na verdade, não é que existe uma indústria de multa. Existe, infelizmente, uma grande gama de pessoas que insistem em desobedecer essa legislação que nós citamos como extremamente avançada. Então, é um problema estruturante, é um problema de formação e não só de educação no nosso país. O nosso programa está quase terminando. Eu quero lembrar que maio é chamado o Maio Amarelo, né? O lema dessa campanha, não sei se vocês estão conseguindo pegar aqui, nós somos o trânsito. Né? Inclusive o Congresso está todo iluminado de amarelo, para lembrar que maio é o mês amarelo de atenção,
né, para reduzir a violência no trânsito. E o deputado Hugo Leal parece uma programação aí para Tem uma apresentar, né, programação, deputado? mas antes eu só queria fazer alguns complementos. Primeiro, com relação à questão da infraestrutura, é fundamental, né, porque aí volta aquela questão falando da responsabilização. Todas as rodovias, ou vias, sejam elas urbanas, rurais, tem alguém que seja responsável por elas. Se ocorre um acidente, isso que eu falo, a gente tem que ir na lógica, no cerne do problema. Porque normalmente fala assim, o acidente é culpa do motorista, sempre culpa do motorista. Tudo bem, uma grande parcela mas pode ter sido culpa da iluminação, do buraco, da falta de sinalização, de uma série de circunstâncias. Da Que própria levaram, placa que ele não enxergou, que levaram a Da esse. própria construção Então, da veja, rodovia. por isso que eu estou dizendo, o Penatrans tem que estabelecer este princípio de quem é a responsabilidade. A perícia. Quando há o óbito ou a vítima, tem que se fazer necessariamente a perícia. Ela tem que ser determinante para explicar o que aconteceu. E, às vezes, até a mudança da lógica, da geometria daquela via. Isso é lógico, isso é nítido. Agora, acontece boletim de ocorrência, DPVAT, ninguém mais toca no assunto porque foi um acidente de trânsito. E nós temos visto, né, Hugo, que às vezes uma rotatória é o suficiente para resolver o problema. Não há mais mortes naquele cruzamento. Eu poderia mencionar. Simples, né? Eu poderia mencionar que casos desse sentido. Em vez de fazer viaduto, fizeram rotatória e resolveu o problema dos acidentes. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que alguém não pare e pense nisso. Agora, as pessoas vão empurrando o problema. Com o Penatrans, a gente tem a perspectiva de cobrar. Se você não cobrar, vai ter que Deputado, aplicar. mostra a sua programação aí. A programação para a semana que vem, no dia 22 de maio, nós vamos fazer uma audiência pública sobre veículos autônomos e semi-autônomos. Aqui na Câmara. Na Câmara, na Comissão de Viação e Transportes. É um assunto importantíssimo, porque é o desdobramento dessa circunstância. E no dia 23 de maio, também na quarta-feira, uma audiência pública para discutir o Penatrans. Será uma grande oportunidade de nós discutirmos a aplicação do Penatrans, como é que ele vai se dar. E no dia 24, a resolução 168, nós vamos discutir a resolução 168, que é a formação dos condutores, também tão necessária. Ela foi modificada, foi apresentada uma nova resolução. Nós vamos dar oportunidade também para as pessoas falarem, dentro da programação do Maio Amarelo. E em junho, eu quero deixar claro que fazer também meu comercial, no dia 5 de junho, de 5 a 14 de junho, nós teremos uma exposição aqui na Câmara dos Deputados pelos 10 anos da Lei Seca. A Lei Seca faz, dia 18 de junho, faz 10 anos, e nós vamos fazer esse processo, essa discussão, o que a Lei Seca contribuiu, o que ela melhorou e o que ela precisa melhorar e como ela tem sido enfrentada nos últimos anos. Então, temos uma boa programação para o mês de maio, contando com o Maio Amarelo, mas também para o mês de junho. Então, você que é de Brasília está convidado a vir ver a exposição aqui no mês de junho, que o deputado colocou. E você que não é de Brasília, ou mesmo que você que é de Brasília, pode acompanhar as audiências públicas pela TV Câmara. Normalmente, as audiências públicas têm uma transmissão via YouTube, tá? Muitas vezes não está na TV, mas está no YouTube, então é possível acompanhar. Meu tempo está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado Hugo Leal, PST do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Muito obrigada, sucesso no trabalho. Vitor Pavarino, consultor em segurança da Organização Pan-Americana da Saúde, muito obrigada também. E parabéns pela faixa de pedestre. Nós que somos de Brasília somos super orgulhosos disso. Maurício Alves, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, muito obrigada também por sua presença. Deputada Cristiane Arede, PR do Paraná, muito obrigada também pelo seu trabalho em defesa do trânsito, né, por tudo isso, e por ter transformado um grande problema, né, uma grande situação de tristeza na forma de ajudar as pessoas. Deixar claro que a mudança que a gente quer começa na gente, né? Isso mesmo. Porque no outro não, começa em você. Você de casa que nos acompanhou com a sua audiência, que participou, muito obrigada. Na próxima semana nós vamos falar de violência contra jornalistas. Eu sou Maristela Santana, Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.